No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre o que acontece com a nossa vida profissional quando o quarto chakra, o chakra cardíaco, está desequilibrado. Pega o seu café, pega o seu chá, sua água e vamos conversar. Eu sou a Vanessa Garcia, eu sou terapeuta de carreiras e negócios. Eu ajudo mulheres, homens são sempre bem-vindos, a fazer aquilo que elas gostam de fazer, com um propósito, ganhar dinheiro com isso e, acima de tudo, ter uma vida mais saudável, mais equilibrada. Eu estou fazendo uma sequência de vídeos sobre os desequilíbrios dos chakras e os impactos em determinadas áreas da vida. Então, se você está com problemas no equilíbrio entre dar e receber, se você está com problemas de mágoa, de ressentimento, de apego ao passado, eu vou te sugerir, antes de avançar nesse vídeo, para que você veja essa playlist, ou aqui ou aqui. Os chakras estão todos interconectados, então eu sugiro que você veja antes aqui. E já aproveita, se inscreve nesse canal, ativa as notificações para você ser avisado aí em primeira mão quando sair o próximo vídeo. Chakras saudáveis e equilibrados, eles fazem com que as áreas da nossa vida, as respectivas áreas da nossa vida relacionadas com aqueles chakras, também estejam saudáveis e equilibradas. O que acontece fora é um reflexo do que está acontecendo dentro. Só um lembrete. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os impactos do quarto chakra desequilibrado na área profissional. Não importa se você é uma empreendedora, se você está trabalhando numa empresa, se você ainda está em dúvida, se você está no meio do caminho, não tem problema. No vídeo anterior eu te expliquei o que acontece quando a gente está com um problema no terceiro chakra. Quando esse chakra ele está desequilibrado, o terceiro chakra, existe uma tendência de ou eu culpar os outros ou eu me culpar. Quando eu culpo os outros, eu tendo a ser a pessoa rebelde, aquela que acredita que precisa de conflito, que precisa brigar, porque essa pessoa, ela acredita que ela precisa provar o seu valor. Quando eu me culpo, eu tendo a ser a boazinha, aquela que acredita que precisa evitar conflitos, para ser amada, para ser reconhecida. Nos dois casos, existe um desequilíbrio entre dar e receber. Se o terceiro chakra está desequilibrado, imagina, os chakras estão conectados. Então, se o terceiro chakra está desequilibrado, ele vai passar para o quarto chakra a seguinte associação. Se eu sou a boazinha, eu preciso dar. Eu preciso fazer pelos outros. Imagina isso num contexto profissional. Veja se você já passou por essa situação. Você está sempre colocando os outros em primeiro lugar. E você está sempre se deixando de lado. Você está sempre disponível. Com o tempo, você sente que você faz tudo pelos outros e ninguém faz nada por você. Aquela sensação de sacrifício. Isso gera sentimento e mágoa. Se eu sou a rebelde, eu preciso receber. Eu preciso sempre de ajuda. Imagina isso num contexto profissional. Veja se você já passou por isso. Você está sempre achando que estão te boicotando, que estão te passando a perna. Parece que ninguém te ajuda. E parece que você não pensa muito na necessidade dos outros. É como se você sempre precisasse ali se provar. Você está sempre insatisfeita. Com o tempo, você tem aquela sensação de que ninguém te ajuda. Isso gera aquela codependência. Isso gera também ressentimento e mágoa. Para eu te falar desse equilíbrio entre dar e receber, eu vou precisar te falar de outros temas que também estão relacionados com o quarto chakra. Amor incondicional, empatia, perdão, resiliência, autocuidado, compartilhar talentos e valores com o mundo. Então, como que eu sei que eu tô com um problema no quarto chakra? Se o quarto chakra ele é responsável por todas essas áreas que eu falei, se ela é responsável por todos esses desafios que eu acabei de falar, então, resumindo, se você tem
dificuldade em perdoar, desapegar do passado, se você tem falta de empatia, se você tem dificuldade de amar e criar vínculos profundos, se você não sabe os seus talentos, não sabe os seus valores, se você tem um desequilíbrio entre dar e receber, se você sente que você precisa sempre ajudar os outros, se você tem uma dificuldade de cuidar de si, se você sente que você precisa sempre de ajuda e de atenção das outras pessoas, se você tem uma intolerância à frustração, você não pode errar, você não pode perder, se você tem aquela sensação de imediatismo, se você tem uma dificuldade em ouvir os outros, se você tem uma dificuldade em pedir desculpas e reconhecer os próprios erros, se você manifestar qualquer um desses desafios, existe um pontinho de atenção aí no quarto chakra. Além disso, o quarto chakra ele é responsável pelo sistema circulatório. Então ele está conectado coração, sangue, nervos, vasos sanguíneos, braços, mãos e dedos. Então qualquer doença, dores ou desconfortos recorrentes nessas regiões já é também um outro pontinho de atenção no quarto chakra. E existem doenças específicas do quarto chakra desequilibrado. Então, se você quer se aprofundar, saber um pouquinho mais quais são essas doenças, como que está o seu quarto chakra, além disso, os seus outros chakras, aqui na descrição tem um link onde você vai poder fazer um teste para saber como estão os seus chakras, do primeiro até o sétimo. Quando um chakra está com problema, além dessas doenças, desafios nessas áreas da vida, nessas áreas que eu mencionei, existem as famosas crenças limitantes. Eu já falei bastante sobre crenças limitantes aqui nos vídeos anteriores, então eu vou sugerir que se você está com dúvida, para você clicar aqui ou aqui. E além disso, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais em crenças limitantes, no link aqui da descrição tem uma aula gratuita sobre 7 grupos de crenças que te impedem de fazer aquilo que você gosta, ganhar dinheiro com isso e ter uma vida mais equilibrada. Então você pode clicar na descrição ou em algum lugar aqui desse vídeo. Lembrando, eu vou falar agora algumas crenças limitantes, sempre baseadas nos meus atendimentos de Theta Healing. E lembrando, existem muitas crenças limitantes e cada crença limitante, a quantidade sempre varia de pessoa para pessoa, tá? Então, já fica esperta aí, vai anotando sim ou não. Preciso sempre ajudar os outros, porque senão eu vou ser punida. Sim ou não? Pensar em mim primeiro é egoísmo. Sim ou não? O mundo é uma competição. Sim ou não? Não tem lugar no mundo para os meus talentos. Sim ou não? Se eu ficar escolhendo trabalho ou clientes alinhados com os meus valores, com os meus talentos, gente, eu nunca vou ter uma empresa, eu nunca vou ter um emprego, eu nunca vou arrumar nada. Sim ou não? E aqui eu preciso fazer um parênteses. Quando a gente faz algo que não está alinhado com a nossa essência, o nosso corpo sente. Você talvez perceba isso. Um certo cansaço, uma certa frustração, uma tristeza. O equilíbrio entre dar e receber acontece quando eu entendo as minhas necessidades. Eu me conheço, eu me cuido. E eu também entendo as necessidades dos outros. Empatia, escutativa. Isso gera um equilíbrio, isso gera colaboração, não competição. Esse é o compartilhar genuíno. Quando a gente alinha os nossos talentos com as necessidades do mundo, as minhas necessidades com as necessidades dos outros. Então, só um parênteses. Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas que eu fiz aqui acima, existem crenças limitantes sobre dar e receber. Existem talvez mágoas, ressentimentos, apego ao passado. E essas crenças, elas precisam ser reprogramadas. Elas precisam ser substituídas por crenças fortalecedoras. Você precisa entender o que te impede de compartilhar os seus talentos. O que você ganha quando você está num trabalho completamente desalinhado com quem você é? O que você ganha? O
que você ganha quando você precisa competir o tempo inteiro? O que você ganha quando você ajuda os outros primeiro e esquece de você? O que você ganha quando você depende tanto dos outros? O que você ganha? O Theta Healing é uma ferramenta que te ajuda a olhar para tudo isso. É uma ferramenta de transformação e cura energética que te ajuda aí a identificar todas essas perguntas, essas reflexões, te ajuda a liberar culpas, remorsos, mágoas, ressentimentos, reprogramar essas crenças limitantes por crenças fortalecedoras, te ajuda a descobrir o que realmente está por trás desse eu faço tudo pelos outros, ou eu preciso que façam sempre tudo por mim. Aí, quando a gente identifica essa crença raiz, o que está por trás, aí a gente reprograma. Eu percebi, pela minha experiência, em muitos atendimentos de Theta Healing, que pessoas com problemas no quarto chakra, pessoas com problemas para compartilhar os seus talentos, para equilibrar o dar e o receber, elas tendem a ter, além desse desequilíbrio entre dar e receber, elas tendem a ter um apego ao passado. Tanto pessoas, situações que de repente geraram muita mágoa e muito ressentimento. No Theta Healing, quando a gente trabalha esse chakra, quando a gente fala sobre o chakra cardíaco, eu sempre verifico a mágoa dos pais. A mágoa da mãe, a mágoa do pai, a mágoa da família, a mágoa da infância. E eu costumo olhar com bastante carinho para a criança interior. A mágoa, ela afasta o nosso verdadeiro propósito. A mágoa do pai, ela pode te impedir de agir no mundo, de dar o próximo passo. Você vira uma pessoa procrastinadora. A mágoa da mãe, ela pode te impedir de ter relações saudáveis. Então você pode ser uma pessoa que atrai chefes abusivos, às vezes autoritários, ou chefas autoritárias abusivas. A mágoa da infância, ela pode te impedir de compartilhar genuinamente seus talentos com o mundo. A mágoa da família estendida pode te impedir de ter mais abundância e prosperidade. Esse é o papel do Theta Healing, é te ajudar a descobrir o que está por trás dos desafios que você tem. O que está por trás quando você faz sempre tudo pela sua chefe, pelo seu chefe? O que está por trás, por exemplo, quando você sempre reclama de tudo, quando você está sempre brigando, causando conflitos? Quando a gente descobre o que está por trás e a gente consegue liberar essas mágoas, ressentimentos, ancorar sentimentos positivos, a gente consegue equilibrar o quarto chakra. A gente consegue olhar para tudo isso de uma forma mais saudável. Então, equilibrando o quarto chakra, e muitas vezes a gente consegue equilibrar o chakra anterior. Então, equilibrando os chakras, nesse caso, o quarto chakra, você consegue ter mais resiliência. Você consegue enfrentar os desafios da vida com mais calma, mais paciência. Você consegue ter mais equilíbrio entre dar e receber. Você consegue ter uma criança interior mais saudável. Você consegue compartilhar os seus talentos com o mundo e os seus valores também. Você consegue ter mais empatia, mais compaixão. Você consegue ter uma escuta mais atenta, mais presente. E você consegue ter mais paz. Eu sempre lembro que, além disso tudo, o Theta Healing é uma ferramenta incrível para te ajudar a colocar uma lupinha na área profissional. Para você descobrir o que ainda está te impedindo de fazer aquilo que você gosta, ganhar dinheiro com isso e ter uma vida mais saudável, mais equilibrada. O Theta Healing pode te ajudar a olhar com carinho para os seus medos mais profundos, medo de fazer uma transição de carreira, de empreender, de buscar uma promoção, de trocar de empresa. O Theta Healing pode te ajudar a olhar para as áreas da sua vida e te ajudar a equilibrá-las. Theta Healing pode te ajudar a redescobrir os seus talentos para você poder se reconectar com a sua essência. Agora eu quero ouvir de você. Como que tá o seu coraçãozinho? Como que tá o seu quarto chakra?
Quais os desafios que você está enfrentando, que você gostaria de compartilhar aqui comigo ou com as pessoas? Eu vou adorar ler os seus comentários, responder. Isso me ajuda também a criar conteúdos novos, me ajuda a saber o que está funcionando, o que não está. E se você se interessou pelo Theta Healing, quer saber mais sobre os meus atendimentos, aqui na descrição tem um link para você poder entrar em contato comigo, a gente poder bater um papo sobre chakras, sobre crenças limitantes, sobre Theta Healing. Eu vou adorar conversar com você. E se você gostou desse conteúdo, curta e compartilhe aí com mais mulheres que você percebe que estão sempre priorizando os outros e estão com pouco autocuidado, ou às vezes o contrário. Então, compartilha com o máximo de pessoas possível. E lembra, você já está no lugar certo, na hora certa. Eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau. Chakra do coração. Ai, gente.